nasci no Hospital Sorocabana, lá na Lapa. E fui criado no bairro da Freguesia do Ó, que é periferia de São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar com 9 anos como balconista de loja. Aí depois eu estudei em escola pública, tive a felicidade de ter uma mãe e um pai uma mãe, pai, avós que incentivavam o estudo. Então os meus pais me deram essa oportunidade. Eu consegui estudar numa escola pública de São Paulo muito importante, a Escola Técnica Federal de São Paulo, que hoje é o Instituto Federal de São Paulo. Eu fiz meu ensino médio lá, colegial técnico. Eu fui chão de fábrica quando eu estava fazendo o colegial técnico. Aí eu vi que não era isso que eu queria da minha vida. Aí eu falei, eu vou entrar numa universidade que eu prefiro. Eu comecei a dar aula, acho que com 14 anos de idade. Aí eu falei, eu gosto mais de dar aula. E aí eu fui para a universidade, acabei me tendo a felicidade de entrar na USP, né? Eu só conseguia estudar em escola pública, meus pais não tinham condições de pagar. Então eu só prestei USP e Unicamp, não existia outras universidades no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo naquele momento. Eu consegui fazer minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, tive a oportunidade de estudar no exterior, quer dizer, na verdade eu posso dizer que o ensino foi para mim a educação foi para mim uma porta de ascensão social. Eu fiz graduação em física e o meu mestrado, a USP dá um mestrado, ele chama mestrado em ciências, modalidade física, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. Eu tenho pós-doc no Reino Unido, eu fiz um doutorado sanduíche no Reino Unido, né, na Inglaterra. Eu tenho um pós-doc na Inglaterra, eu tenho um pós-doc na Alemanha, tenho um pós-doc no Brasil também. Hoje eu sou professor titular. Agradeço aos meus pais todos os dias por isso. Assim, meus pais me falavam sempre que uma coisa que a gente não tem o que deixar para você de material, que a gente vai deixar para você algo que ninguém pode tirar de você, que é a educação. A educação que eu tinha em casa e a educação que eles me propiciaram a estudar. E aí eu sempre consegui bolsa, tal, para ajudar, né? Aquele papo de ganha a bolsa de iniciação científica e entrega tudo que recebe para os pais, tal, era essa a minha vida. Eu prestei concurso para a Universidade de Brasília, eu fui aprovado no concurso, e aí eu fui chamado pela UFABC para integrar os quadros da UFABC logo depois da criação. Então eu entrei na UFABC, se eu não me engano, em maio de 2006, que é antes da posse dos primeiros docentes, né? Hoje eu sou o professor mais antigo em exercício na UFABC. Fora desse, eu sou casado, tenho 2 filhos, um casal, que já estão. Meu filho mais novo tem 18 anos, minha menina tem 22. Hoje eu me divido entre ser o diretor do Centro de Ciências, estar o diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas por mais alguns dias, por mais algumas semanas, né? Dia 31 desse mês termina o meu mandato. E tenho outras coisas, outros hobbies que eu realizo na minha vida, né? Eu faço karatê, eu comecei a fazer karatê na USP, faço karatê até hoje, treino. Do ponto de vista espiritual, eu sou budista, frequento um templo budista em Cotia. Quando eu trabalhei em chão de fábrica, assim, quando eu falo trabalhei com torno mecânico, trabalhei em linha de produção, trabalhei depois em controle de qualidade de linha de produção, sabe aquele galpão gigantesco, um monte de máquina. Eu sabia o que era aquilo. Eu falei, não quero fazer isso. Eu prefiro o trabalho mental. E aí eu resolvi fazer a universidade, e na universidade eu me encontrei no curso de física. Não era a minha primeira opção. A minha primeira opção foi a primeira oferta da USP do curso de mecatrônica. E eu fiquei faltando 3 ou 4 vagas para entrar, e eu não consegui entrar, e eu fui fazer física. Como eu vejo essas coisas, né? Então, eu sei que eu vou falar... O exemplo que eu vou dar é um exemplo antigo, onde a extensão não aparecia. Mas o pessoal criou
um centro de estudos chamado CBPF, no Rio de Janeiro, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e eles tentaram manter esse CBPF só na área de pesquisa, e eles viram que não funcionava. Hoje o CBPF é um braço gigantesco no ensino de física no Brasil. Então forma excelentes pesquisadores e forma excelentes alunos. Por quê? Só quando eles aliaram as duas coisas, o CBPF decolou. Não funciona. E ao mesmo tempo a gente vê que em instituições onde você tem só o ensino, os professores vão se acomodando, é uma acomodação natural. Você vai deixando de ficar a par do que está acontecendo, as dinâmicas começam a ficar congeladas. Então isso também foi visto. Então o ambiente mais dinâmico, primeira vez que você viu um ambiente mais dinâmico foi nessa introdução de ensino e pesquisa juntos. Aí depois todo mundo percebeu, e hoje está muito na moda isso, eu acho que esta pandemia trouxe isso para dentro do nosso dia a dia, né? O que é esse negacionismo? Esse negacionismo eu enxergo como uma dificuldade que a universidade tem de contar para a população em geral o que nós estamos fazendo. Então, e eu não estou falando só de divulgação científica. Divulgação científica é só um braço disso tudo. A extensão universitária é justamente aquilo que demonstra bem o que é transferir tudo isso que você produz nesse ambiente que é fervoroso. Fervoroso porque cada um de vocês alimenta essa máquina. Então, se a gente tirar todos os alunos, esse é um ambiente, vai ficar um ambiente estéril, sem renovação, sem ar novo. As coisas não vão conseguir ser feitas. Então, precisa dessa renovação, dessas ideias, desses jeitos diferentes de olhar. Senão as pessoas ficam sempre na mesma. E aí falta você levar isso para fora da universidade. Quem faz esse levar para fora é a extensão através de várias coisas. Através de cursos, através de projetos de várias matrizes, através de divulgação científica. Então, é assim, você levar o conhecimento que é produzido na universidade para a sociedade. E esse conhecimento ele é produzido em várias instâncias, que não é só a pesquisa científica. E eu acho que assim, se você quer formar alguém para a vida, você precisa tocá-lo. E se você não tiver esses 3 objetos que se retroalimentam, você não consegue tocá-los adequadamente. Mas para você fazer isso, eu acho que quando você toca esses 3 tripés, que tem cada um tem essa importância, né? Uma formação para você conhecer a linguagem, e 2 formas de você aplicar, que é uma forma dentro da academia, quando você conversa com o seu igual, que fala a mesma língua que você, e a extensão, que é quando você conversa com o seu diferente, e aí você vai provar que você sabe mesmo, porque para contar para alguém algo, você tem que ser capaz de para ter certeza que você sabe aquilo, né? Você tem que explicar para alguém de forma simples. E quando você vai falar com o seu diferente, com aquele que não tem a mesma linguagem que você, nesse sentido de diferente, né? Com aquele que não domina aquele linguajar técnico, você vai se colocar à prova para saber se você sabe explicar mesmo. Eu sempre falo para os meus alunos que você tem que contar para sua avó o que você faz. Se você conseguir explicar para sua avó o que você faz, tá tudo certo. Talvez o PET seja um exemplo de aplicação dessa tríade que eu falei. E talvez o exemplo mais claro de aplicação na universidade. Porque assim, quer queira, quer não, todos nós temos habilidades e deficiências. Então, existe aquele nosso ponto forte e existe aquele nosso ponto fraco. Então, quando a gente está falando num tripé de ensino, pesquisa e extensão, então tem cara que dá uma baita aula. A aula do cara é maravilhosa, mas ele tem mais dificuldade em, por exemplo, fazer pesquisa. Ou ele tem um pouco mais de dificuldade em fazer extensão. O outro é um baita pesquisador, mas você vai assistir a aula do cara e você não entende absolutamente nada do que ele está falando. Ele está falando em um outro nível. Ele está falando com os pares dele, ele não está falando para o aluno.
E você tem aquele cara que consegue transformar tudo que ele vê dentro da universidade, tudo que ele toca na universidade, ele consegue transformar em algo que é muito acessível para a sociedade. Então a gente tem diferentes habilidades, e é lógico, tem gente que tem mais facilidade para fazer 2 dessas coisas, tal, às vezes até todas elas, é muito raro isso, mas acontece. Só que, e aí o que o PET faz com vocês? O PET põe vocês, um grupo que hoje está da ordem de 24 alunos, que tem habilidades diferentes e põe vocês para trabalhar junto. Então aquele cara que tem mais habilidade de um lado vai ajudar o outro que tenha menos habilidade naquele determinado tópico, e isso vai se complementando nos outros. Então vocês conseguem trabalhar em alto nível esses três pilares. Isso não tem preço. O que vocês vão gerar para a sociedade, o retorno que vocês vão gerar para a sociedade em todos os aspectos, não só no aspecto financeiro, mas principalmente no aspecto moral, no aspecto... Porque vocês também estão aprendendo isso, porque vocês estão vendo que as pessoas... que o modo de trabalhar é o modo de trabalhar certo, ético, justo. É isso que vocês estão aprendendo. E vocês vão levar isso para a vida de vocês. E vocês vão tocar as pessoas em volta de vocês. Esse trabalho multiplicador que vocês vão conseguir fazer não tem preço. Aproveitei para fazer muita coisa que eu precisava fazer. Em todos os aspectos, assim. Em todos os aspectos. Aproveitei para fazer... preparar curso. Então, eu aproveitei para fazer todas essas coisas que eu tinha vontade de fazer. Ao não aproveitar, ao fazer de uma tragédia, que eu considero muito triste, um monte de gente morrer, isso é uma coisa que me deixou muito, muito, muito triste mesmo, assim, de ter vontade de chorar em ver as pessoas sofrendo, em vendo pessoas que não precisavam morrerem. Isso me deixou muito, muito triste. Eu lidei dessa forma, me mantendo ocupado, mantendo uma rotina de trabalho, sempre pensando em fazer coisas que poderiam ser úteis dentro desse universo que a gente vive. Foi o que eu fiz. Na área, na pesquisa também aproveitei para fazer coisas que eu tinha sempre vontade de fazer e não conseguia. Aí, o que eu fiz foi estabelecer uma rotina para mim. Eu acordava mais ou menos na mesma hora todos os dias, fazia as minhas práticas, fazia as minhas atividades físicas e depois eu começava os meus estudos, fazia os intervalos para fazer as atividades domésticas e tal, e fazia os meus intervalos de trabalho. Do meu ponto de vista, dentro do que eu passei, né, dentro da minha trajetória, eu acho que tem algumas coisas marcantes que eu acho que é importante você ter na sua mente, não só por uma trajetória acadêmica, mas por qualquer trajetória. Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que ter respeito pelos diferentes. Respeito pelos diferentes no sentido de que nem todo mundo pensa igual. E a gente precisa respeitar o pensamento dos outros para a gente conseguir conversar, que é o mínimo que você consegue fazer para ter uma interação com outra pessoa. Segundo, a gente tem que ter a capacidade de perceber as oportunidades e aproveitá-las. Quando uma oportunidade como essa aparece, oportunidade de entrar numa universidade como a UFABC, você não pode deixar de aproveitar. Muito dificilmente isso vai acontecer com você de novo. Então, como eu estava dizendo, a gente tem que respeitar os iguais, aproveitar a oportunidade. E a terceira coisa é assim, não vem de graça. Tem o esforço. Sem esforço, você não vai conseguir. É difícil? É difícil. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas? Vai. Mas, você, ao abrir mão de algumas coisas, você terá outras. E na vida é tudo assim. Você precisa... Então, esse esforço que você vai fazer terá frutos, e muitos frutos no futuro. Aí a quarta coisa, é só esforço? Não é só esforço. Você também precisa fazer outras coisas. Você precisa arejar sua mente, você precisa ter atividades distintas do estudo e do trabalho, porque se você ficar só estudando e trabalhando, você terá uma estafa mental. Isso é muito certo. E aí, como você
trabalha com isso, depende muito de cada pessoa, assim. Então tem as pessoas que têm hobbies, tem as pessoas que praticam esportes, tem as pessoas que carregam alguma religiosidade, e tudo isso é muito respeitável, cada um tem que ter seu caminho. E finalmente, e eu acho que aí tem o último ponto, que assim, você precisa pensar no bem das outras pessoas quando você está fazendo tudo isso, né? Se você tiver essa oportunidade de ajudar alguém sem querer nada em troca, isso é muito importante, porque se você está ajudando alguém porque você quer alguma coisa em troca, você está fazendo uma operação financeira. Ajudar alguém no sentido de você estar ajudando de coração e ter essa compaixão, ter se doar para os outros. Essa eu acho que é a cereja do bolo. No final de tudo isso, quando você chegar e colocar tudo aquilo, você vai conseguir. Eu acho que esse é o recado do que eu aprendi na minha vida.